O rei Davi. A incrível mudança de pastor a rei. Essa é uma história inspiradora e emocionante da ascensão de Davi à realeza que captura a profunda verdade espiritual por trás de sua incrível transformação de um menino pastor ao maior rei de Israel. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com amigos e subscrever no canal. Nas colinas de Belém, onde as ovelhas pastavam sob o céu sem fim com uma brisa suave, um menino cuidava dos rebanhos de seu pai com devoção. Davi, o caçula de 8 irmãos, era tão insignificante aos olhos de sua família que, quando o profeta Samuel veio procurar o próximo rei de Israel, eles nem se deram ao trabalho de chamá-lo para casa. Jessé, o pai de Davi, desfilou seus filhos diante do grande profeta como homens fortes e destemidos. Eliabe, o mais velho, era alto e de ombros largos e certamente daria um ótimo rei. O coração do profeta Samuel se acelerou, pensando, este deve ser o ungido do Senhor. Mas de repente ele sentiu a voz de Deus falando ao seu coração: não considere sua aparência ou sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não olha para as coisas que as pessoas olham. As pessoas olham para a aparência externa, mas o Senhor olha para o coração. Um por um, 7 filhos passaram diante do profeta Samuel. Um por um, Deus disse não. Por fim, a paciência do profeta se esgotou e ele perguntou a Jessé: são estes todos os filhos que tens? A voz de Jessé era quase inaudível quando respondeu: ainda há o mais novo, mas ele está cuidando das ovelhas. Mande chamá-lo, ordenou Samuel. Não vamos sentar até que ele chegue. Quando Davi chegou do campo, ainda carregando o cheiro do pasto e cheio de poeira, algo mudou na atmosfera do ambiente. Ali estava um menino de pele avermelhada e olhos brilhantes. Era bonito, mas não foi isso que fez as mãos de Samuel tremerem quando ele pegou o frasco com óleo. Levantai-vos e ungi-o, declarou o Senhor ao seu coração. Este é único. Quando o óleo escorreu pelo rosto de Davi, o Espírito do Senhor desceu poderosamente sobre ele. Um menino pastor foi escolhido para pastorear uma nação, não por causa de sua aparência ou realizações, mas porque seu coração batia no ritmo do céu. Os anos se passaram e Davi voltou para suas ovelhas, mas algo havia mudado. O óleo da unção havia secado, mas a presença de Deus permaneceu. Enquanto isso no palácio, o rei Saul era atormentado por um espírito maligno. O homem que havia começado seu reinado cheio de promessas, agora vivia nas sombras de sua própria desobediência. Somente a música poderia acalmar sua alma perturbada, e Davi, cuja harpa cantava com a voz de anjos, foi convocado para tocar. Mas foi em um campo de batalha que o destino de Davi mudaria a história. Os exércitos de Israel se encolheram no vale de Elá, paralisados pelo medo de um homem, Golias de Gate. Com 2 metros de altura, armado com bronze e ferro, protegido por uma armadura que pesava mais do que a maioria dos homens, esse campeão filisteu transformou os melhores guerreiros de Israel em crianças trêmulas. Por 40 dias, de manhã e à noite, ele lançou seu desafio através do vale: escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder me matar, nos tornaremos seus súditos. Mas, se eu o vencer, vocês nos servirão. Quando Davi chegou para levar comida para seus irmãos, ele ouviu as provocações do gigante e viu algo que outros haviam perdido. Enquanto os soldados viam um inimigo invencível, Davi via apenas um filisteu incircunciso desafiando os exércitos de Deus. O menino que aprenderá a ver com os olhos do céu reconheceu que a batalha pertencia ao Senhor. Quem é este filisteu para desafiar os exércitos de Deus? Davi perguntou, sua voz carregando a autoridade de alguém que tinha fé em Deus. Seus irmãos zombaram dele. O rei o questionou. O gigante o ameaçou. Mas Davi havia sido moldado por anos de luta por suas ovelhas. Ele sabia que Deus, que o livrara das garras dos ursos que ameaçavam suas ovelhas, também o livraria desse filisteu. Recusando a armadura de Saul, Davi escolheu as armas que conhecia e 5 pedras lisas e uma funda. Enquanto caminhava para o vale, a risada de Golias ecoou nas colinas como um trovão. Serei eu um cachorro para você vir até mim com pedras? O gigante rugiu. A resposta de Davi silenciou os 2 exércitos: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou.
Hoje o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o ferirei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei o seu cadáver às aves e aos animais selvagens, e o mundo inteiro saberá que há um Deus em Israel. Uma pedra. Um tiro. Um gigante caiu como uma torre derrubada, e o curso da história mudou para sempre. A vitória sobre Golias deveria ter sido o momento da coroação de Davi. Em vez disso, tornou-se o início de sua maior provação. O ciúme de Saul, despertado pelo cântico do povo, ou Davi é maior do que Saul, ou transformou o menino pastor num fugitivo caçado. Durante anos, Davi viveu em cavernas e fortalezas no deserto, reunindo ao seu redor os desprezados e os desesperados, homens que não tinham mais nada a perder. A partir desse bando de miseráveis, ele forjou um poderoso exército. Mas, mais importante, ele aprendeu a lição mais difícil de liderança e como esperar pelo tempo certo. 2 vezes, Davi teve a chance de matar Saul e reivindicar o trono. O rei Saul entrou sozinho na caverna, sem saber que seu inimigo o observava das sombras. Os homens de Davi sussurraram: "Este é o dia em que o Senhor entregou seu inimigo em suas mãos." Mas Davi avançou apenas para cortar uma ponta do manto de Saul. Mesmo esse pequeno ato de desafio perturbou sua consciência. "O Senhor me livre de fazer tal coisa com meu mestre, o ungido do Senhor", disse ele a seus homens. Ele é ungido do Senhor. Esta foi a criação de um rei, não no momento em que ele tomou o poder, mas no momento em que ele se recusou a tomar o que Deus ainda não havia dado. Davi entendeu que o Deus que o ungiu era o mesmo Deus que o instalaria no trono, mas apenas em seu tempo perfeito. Quando chegou a notícia de que Saul havia morrido em batalha, Davi não se alegrou, mas chorou. O homem que o caçara estava morto, mas Davi chorava como um filho. Jonatas, seu irmão de alma, seu amigo mais próximo, também havia morrido na batalha, e o lamento de Davi ecoou por Israel. Aos 30 anos, Davi foi finalmente coroado rei de Judá em Hebrom. Mas seu reino estava dividido, seu trono contestado, seu reinado marcado pela guerra civil. O menino que havia derrotado um gigante com uma pedra agora enfrentava inimigos dentro de sua própria nação. No entanto, ao longo de 7 anos de conflito, ele nunca perdeu de vista seu chamado final: unir Israel sob uma coroa, um Deus, um propósito. Quando as tribos do norte finalmente o reconheceram como rei de todo Israel, o primeiro ato de Davi foi estratégico e simbólico. Ele capturou Jerusalém, a fortaleza que ficava entre o norte e o sul. Uma cidade neutra que poderia se tornar o coração espiritual de uma nação unida. Mas o maior triunfo de Davi não foi militar, foi espiritual. Quando ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, ele dançou diante do Senhor com tanta alegria, que sua esposa Mical o desprezou por isso. Aqui estava um rei que nunca se esqueceu de que era antes de tudo um servo, um homem de Deus. No auge de seu poder, morando em seu palácio de cedro enquanto a arca permanecia em uma tenda, Davi foi movido pelo desejo de construir um templo para Deus. Mas por meio do profeta Natã, Deus revelou uma reviravolta impressionante, e Davi não construiria uma casa para Deus, ao contrário, Deus construiria uma casa para Davi. "A tua casa e o teu reino durarão para sempre diante de mim", prometeu Deus. "Seu trono será estabelecido para sempre." Isso era mais do que uma promessa a um rei, era uma aliança que ecoaria por toda a eternidade. Da linhagem de Davi viria alguém cujo reino não teria fim, cujo trono seria estabelecido não pelo poderio militar, mas pelo amor. A história de Davi não é de perfeição. Seus últimos anos seriam marcados por fracasso moral, tragédia familiar e as consequências da fraqueza humana. Mas é a história de um homem que, apesar de suas falhas, permaneceu orientado para Deus. Quando Davi pecou, ele se arrependeu com a mesma paixão com que havia adorado. Quando ele falhou, ele caiu em oração, nos braços de Deus que o escolheu não por sua força, mas por sua fé. Lição de vida. O menino pastor que se tornou o maior rei de Israel nos ensina que a escolha de Deus nunca é sobre nossa aparência ou riqueza, mas sobre nossa fé. Ele nos mostra que os maiores líderes são aqueles que com fé esperam pelo tempo certo de Deus, que se recusam a tirar o que Deus não deu, que se lembram de que todo o poder vem e pertence ao Todo-Poderoso.
Nos dias atuais, em uma cultura obcecada pelo corpo e que adora o sucesso, Davi nos mostra que a atitude nas pequenas coisas nos prepara para grandes coisas. Em uma época que exige resultados instantâneos, Davi demonstra que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando requer anos de luta e peregrinação pelo deserto. O maior legado de Davi não são suas vitórias militares ou suas conquistas políticas. É a revelação de que Deus olha além do nosso exterior para ver nosso interior, além do nosso desempenho para ver nosso potencial, além de nossas falhas para ver nossa fé. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com amigos, subscreva no canal e aproveite para assistir os outros vídeos.